Olá, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Sou Ivan Cabral e eu tenho a honra de mediar o trabalho dessa noite. A gente está no âmbito da Mostra de Estudantes PQ 2023. Está acontecendo nessa semana, de ontem, dia 21 até 23 deste novembro de 2022. Todo esse trabalho ele é uma realização da Associação Grafias da Cena Brasil, que foi criada voluntariamente pela equipe que compõe o corpo brasileiro, que organiza, produz e realiza a curadoria para a participação do país na Quadrienal de Praga de 2023. O colóquio 1 das traquitanas à automação, do barroco ao moderno, a máquina cenográfica se expande e se retrai. Antes manual, no esforço físico da manobra e engenho na criação de traquitanas. Sua tecnologia se expande, se conecta ao digital com novas possibilidades de se criar a imagem teatral. A tecnologia cênica ou a cenotécnica, ela está para a cenografia como uma ferramenta ao desempenho, execução e manejo cuja excelência depende que a técnica opere suas possibilidades expressivas. Bem, ontem a gente teve a mesa 1, a gente falou de tecnologias na cena, onde se discutiu em que medida as transformações tecnológicas na cenografia teatral podem ser uma evolução ou um empecilho para a expressividade da cena. Também o que se ganha e o que se perde e o que se configura na cenografia teatral com o uso de tecnologias digital na cena. Foi um debate acalorado, muito bacana. Bom, lembrando que amanhã a gente tem um encontro que terá como tema a mesa 3, que versará sobre tensões e confluência entre a tradição e transgressão na criação cenográfica. Mas o que interessa hoje é falar sobre poéticas e automação, possibilidades na cenografia, é a mesa 2. A gente vai querer entender aqui que traquitanas ou acessórios improvisados são também elementos poéticos que podem nos levar ao universo mágico dos espetáculos teatrais. A pesquisa de traquitanas é o que nos leva ao conhecimento do uso e do manuseio. A repetição desses procedimentos é o que podem nos levar a um sistema de automação. Para tanto, a gente tem aqui a participação de 3 figuras centrais desse debate. A gente tem a Ésia Neves, o Marcelo Girotti e o Tiago Bassani. Eu vou ser o mediador, então, aqui, como eu disse. Vamos começar na ordem. Quem vai falar primeiro vai ser o Tiago, depois a Ésia, e, por fim, a gente vai ter a fala do Marcelo. Mais ou menos 15 minutos cada um, e depois a gente faz umas conversas entre nós, e, por fim, quem quiser fazer pergunta e entrar no debate vai ser sempre bem-vindo. Mas eu vou apresentar, então, os nossos convidados primeiro. A Ésia Neves... obrigado por ter vindo, Lésia. É arquiteta, cenógrafa e figurinista paraense. Ela é doutora em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade da Amazônia. Docente da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, desde 2004, onde atua como professora no curso técnico de cenografia desde 2005. Fundadora e atual coordenadora do curso técnico em figurino cênico da UFPA. Criou cenografias e figurinos para diferentes espetáculos. Orientou a proposta de figurino da Escola de Teatro e Dança da UFPA. E foi selecionada para a Mostra dos Estudantes do Brasil na Quadrienal de Praga, em 2007. Então, eu vou deixar para apresentar os outros dois quando eles forem falar. Então, com vocês, a Ésia, que tem aí um tempo para a exposição das suas ideias. Bem-vinda, Ésia.
Olá, boa noite. Queria agradecer ao convite, né, dessa palestra. Eu acho que é o Henrique que vai compartilhar, né, a minha apresentação. Eu vou falar um pouco mais de poéticas do que automação, na verdade, né? Então, eu vou falar de uma tradição que é rara também, porque a gente, pegando o tema da quadrienal, né? Então, a gente vai falar de um evento que ocorre aqui em Belém do Pará e que é muito característico daqui, que é ligado ao carnaval, mas que é muito peculiar para a nossa região, que se chama o Rainha das Rainhas do Carnaval. Esse evento ele foi criado em 1947, né? Ele acontece todo ano no período do Carnaval, né? E ele surgiu, criado por esses dois jornalistas aqui, Ocean Brito e Isaac Soares, porque havia uma briga política na época entre a família Maranhão, que era a dona do jornal Folha do Norte, e o governador da época, chamado Zacarias de Assunção. Então, esses jornalistas pensaram em criar esse evento para ver se acalmava os ânimos. E contou no começo com 4 clubes, que são clubes e associações da cidade, né, que se interessam em se apresentar nesse evento. E a primeira Rainha das Rainhas é essa moça aqui, chamada Odete Braga, do Clube dos Aliados, com a fantasia Lavesque. Eu vou mostrar essa história porque hoje a traquitana está muito inserida nesse evento. Então, a traquitana no figurino, é isso que eu gostaria de mostrar. Mas eu preciso contextualizar, né, contar um pouco do início desse evento. Aqui é uma imagem, está meio ruinzinha, mas é muito antiga, é de 1956, né, onde houveram 8 candidatas, e quem ganhou a Rainha das Rainhas foi essa moça, que é essa aqui, Xadi, representando a Assembleia Paraense, com uma fantasia que chamava Águia de Marte. O que eu queria ressaltar é que, nesse início, eram moças da sociedade e as fantasias eram trajes normais, assim, nada de muito elaborado. E isso ganhou uma dimensão atualmente imensa, mas a gente vai ver mais para frente. Daí, desses trajes de fantasias comuns, assim, muito não muito elaborados, começaram a ganhar mais formatos, como a gente conhece hoje no carnaval, né? E começou o uso de penas e plumas, mas o corpo das mulheres era muito coberto, né? Eram mulheres da sociedade paraense, né? Então não se mostravam tanto e também não era muito normal, né? A mostra do corpo, isso foi mudando com a evolução do tempo. Então, esse evento criado por esses jornalistas deu tão certo que virou uma tradição no carnaval paraense, né? No início, então, como eu falei, os figurinos não eram muito vazados, digamos assim, então eram figurinos mais comportados. Até a década de 60, ocorriam desfiles, né, das candidatas em carro aberto pelas ruas de Belém, que iam de um clube até o clube onde seria feito o julgamento, onde teriam jurados que iriam analisar, pontuar e avaliar a vencedora, né? Na década de 60, esse jornal, que foi o início de tudo, Folha do Norte, foi comprado pelo Rômulo Maiorana, que é dono que depois se tornou dono do Jornal Liberal, fundador do Jornal Liberal, que é afiliado à Rede Globo. Então, quando ele comprou esse jornal, ele pegou esse concurso que era realizado por esse jornal Folha do Norte e trouxe para a TV. Então, a partir de 77, ele começa a ser transmitido ao vivo pela televisão. E aí, então, mais pessoas começaram a assistir esse evento e ele ganhou uma maior dimensão e também uma maior elaboração das fantasias que estavam sendo apresentadas. Mas aqui a gente ainda observa, né, os corpos mais cobertos das candidatas, e esse é o senhor Rômulo Maiorana, inclusive. Aqui na década de 70, a gente tem, então, os figurinos começam a diminuir de tamanho e começam a ganhar mais volume nos arranjos das cabeças, né? Cabeças mais elaboradas.
E as candidatas, na verdade, desde o início, desfilavam sem música nenhuma, elas só desfilavam lá a coreografia, mas sem uma música. E tinha uma música para desfilar para a plateia, que a gente chama de papaya. É até hoje a música desse concurso. Aqui é em 1978 que a Sheila Chadi se sagrou campeã. Aqui na década de 80, as fantasias então ganharam uma novidade. Elas começaram a aumentar de tamanho e ganharam o resplendor, que é esse adereço de figurino apoiado nas costas, né? E que assume diversos formatos de acordo com o tamanho, de acordo com o tema, né? Que a fantasia está transmitindo. Aqui a Rainha das Rainhas de número 43, de 1989, com a fantasia Nirvana. Então, a gente observa já que está menos coberto o corpo e esse adereço, então, que é o resplendor, que começa a ganhar proporções cada vez maiores e também mais peso, né? A partir de 1997, as candidatas passam, então, a apresentar a dança coreografada com uma música própria para aquela apresentação, né? Nos anos 2000, as fantasias passam a ter um limite de tamanho, porque eles começaram a crescer muito esse tamanho de resplendor, então houve uma regra. Então, tinha que ter 2,40 metros de largura e 2 metros de altura e pesar no máximo 20 quilos. Então, essa regra ela foi seguida só no começo. Isso surgiu em 2007, em 2008, 2009, eles mediam e pesavam a fantasia. Depois daí, parou de ser oferida essa medição. E aí, hoje, as fantasias chegam a ter até 3 metros de largura, a partir do meio da costa para um lado, 1,5 metro, para o outro, 1,5 metro, e do meio da costa para cima, 2,5 metros. Na verdade, o maior volume é de plumas, né, para fora dessa dimensão. Aqui, a Rainha de número 55, de 2001, a gente observa o tamanho da fantasia bem maior, e já com uma temática bem definida, ela tinha uma música própria. Aqui também um exemplo, né, de um desenho de uma fantasia mais volumosa, né, com um tamanho maior aqui, e um tamanho maior para o alto, né? Aqui mais um desenho de uma fantasia de 2000, todas duas de 2009. Essa se chama Eneida para Sempre, Amor e Fantasia, que a gente começa a ter os truques, né? Então, aqui, que eles chamam de efeito, que eu estou denominando de traquitana, né? Então, nessa fantasia, ela entra com essa parte aqui coberta, e a gente pode observar que aqui no desenho, depois ela abre isso aqui e vira um pierrot, uma máscara, né? De carnaval. No início dos anos 2000, foram introduzidos os chamados efeitos, ou truques nos figurinos. A partir daí, não bastava uma candidata bonita e sorridente, um figurino bem elaborado ou uma coreografia bem ensaiada. A fantasia tinha que ter algo a mais, os tais efeitos, que eu chamo de truques traquitanas, né? Para impressionar os jurados, que eram conseguidos por traquitanas instaladas nos resplendores costeiros. Aqui só um exemplo de uma fantasia grandiosa, né? No Carnaval de número 73, aqui de 2019. Essa fantasia aqui de 2004, então, ela já apresenta um movimento rotacional no eixo central da fantasia. Então, a moça entra com essa frente que representaria o Carnaval de Veneza, ela abaixa o resplendor no chão e ela se rotaciona no eixo central e fica essa frente, ela vira para esse lado que representava já o Carnaval de Veneza, daí ela já tem uma máscara que está presa em algum lugar da fantasia, com as máscaras de carnaval. Então, essa fantasia é de 2004 e que já marca, a partir daí, todo mundo quis começar a fazer esse tipo de truque, né? Usar a traquitana. Aqui também está mostrando uma outra com movimento central, né? E que aqui representa
seria o feitiço de Áquila, né? Que é o dia e a noite, eles não se encontram, os amantes, então a parte branca representa o dia, a parte mais escura representa a noite, então ela rotaciona no centro da fantasia, ela apoia essa fantasia no chão e rotaciona e vira. Um detalhe é que elas têm 2 minutos diante dos jurados para se apresentar. Aqui é um desenho do Marco Alcântara, o figurino é do Carlos Amilcar, que mostra a fantasia de Aracne, que é só um texto, porque é um personagem, é uma performance, tem uma história para ser contada. Então, aqui a história é que uma moça muito bonita chamada Aracne, a deusa Atena ficou com ciúme dela e inventou uma disputa com ela de tecer, né? Quem tecia mais rápido. A Aracne ganhou, a deusa ficou chateada e transformou ela em aranha. Então, o figurinista quis representar aqui, aqui está a metade, mas vira os 2 lados iguais depois, tá? Então, a metade seria como se fossem uns galhos e a outra metade eles sobem como se fosse a teia da aranha. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, essa também foi campeã no ano de 2012, então aqui o início da fantasia, depois a própria moça solta lá a traquitana e vira a teia da aranha. Aqui, então, depois já não basta mais subir e rodar no meio, elas começam a subir na fantasia. Então, elas são corpos atléticos, porque uma moça simples, assim, às vezes não dá conta do peso. Alguém perguntou aí sobre o peso, depois a gente vai falar. Então, aqui ela está subindo, então tem toda uma estrutura nisso aqui, é praticamente um cenário, né, levado na costa, onde ela vai fazer, acende luz, desliga a luz, pega alguma coisa, tem umas que viram de cabeça para baixo, a gente vai ver aí. Aqui também é uma outra fantasia que muda de cor, ela representa o Inferno de Dante, figurino do Marco Alcântara. Então, a metade da fantasia inicia vermelha, e ela vai rodando as plumas, rotacionando essas plumas, e abaixa essa parte aqui que fica toda branca, a outra parte vermelha fica aqui abaixada, e aí ela vira toda branca e a costa fica toda vermelha. Então, são sistemas de traquitanas que eles inventam. E aqui, como a fantasia toda, né, é importante, então é tudo pensado, a frente, a costa da fantasia, então nada é deixado de lado, tem uma harmonia de cores, tem toda uma estrutura. Essa daqui, a rainha de número 74, ela é segunda princesa, ela não ganhou em primeiro lugar, mas a fantasia é muito bonita, do Carlos Amilcar, que se chama Ramataka, a sacerdotisa asteca. Então, ela entra com essa frente, depois ela vira um altar asteca, onde ela sobe também, fica em pé aqui no alto da estrutura. Isso aqui tem um sistema de correr, isso está fechado, ela abre, né, num sistema de correr essa estrutura para o lado. Essa daqui, Henrique, que tem o vídeo, essa daqui ganhou o Carnaval de 2017, do Paysandu, que representa o Big Ben. Então, ela se faz com as pernas os ponteiros do relógio e fica de cabeça para baixo na estrutura. Então, a estrutura é apoiada e a gente vai ver o vídeo dela, que o Henrique vai rodar para vocês verem. Ela tem 2 minutos para se apresentar e em 2 minutos ela tem que prestar atenção no peso, né, da fantasia, na coreografia, tem que sorrir o tempo todo, tem que dar conta de fazer todos os truques no tempo certo da música em 2 minutos. É realmente uma peripécia muito grande. Ela já ria a fantasia no chão. E ela já começa a rodar. E marcar a hora.
Aí ela engata de novo a fantasia e continua a sua performance. Vocês observam que é tão pesado que elas são meio inclinadas para frente, mas... Henrique, se você quiser parar... não sei quem vai voltar para a próxima... Então, essa foi de 2017. Essa, Alane Lima ganhou em 2018, com a exuberante enigmática Charlotte, do Grêmio Literário Português. O figurinista é o Carlos Amilcar. Henrique, se você puder passar o vídeo. Essa já tem luzes que acendem, né? Ela tem que subir um tecido atrás dela e também tem luzes que ela tem que ligar, uma máscara que ela tem que colocar, são muitos elementos. Então, a candidata tem que... Eles observam, o jurado, a beleza, a fantasia e o desembaraço de cada candidata, né? Então, agora ela vai fazer o truque. Ela já aparece com a máscara, ela levanta essa asa. Ainda tem que fazer piruetas. Henrique, se você quiser passar, então, basicamente esse truque que ela mostra. Para a próxima. Aqui, ela é do mesmo ano, de 2018, né? Ela ficou como segunda colocada, primeira princesa, né? Que, na verdade, ela ficou em segundo lugar. Vulcana, o espírito dos vulcões, do figurinista Sandro Gurjão, mas Henrique pode passar o vídeo. Eu gostaria de ressaltar que eu acredito que esse é o tipo do corpo, né? Uma pessoa malhada, que tem muita força na perna e que consegue suportar esse peso da fantasia e consegue fazer todas as piruetas necessárias para a performance, né? Agora ela vai fazer o truque. Ela liga a luz e vira. A fantasia acende tudinho. Ela tem que ter o tempo certinho para se engatar na fantasia de volta no terceiro.
Pronto, Henrique, termina aí. Tem mais um, eu acho. Desculpa. Aqui é Isabelle Pereira da Silva, do Tênis Clube, com Freia, a soberana das Valquírias, que também ganhou. Usa a fantasia Freia, a soberana das Valquírias. Representa a beleza das guerreiras vikings, o que permite se transformar em qualquer animal. E a sua forma mais conhecida é a de um falcão. O resplendor representa a morada dos vikings. O corpo vem tatuado como símbolo dos guerreiros da cultura nórdica. O traje faz referência às vestimentas das valquírias nas batalhas. Então, respondendo aqui, Paula, é metalon e o vergalhão fino. É um pesão que elas levam. E depois eles revestem esse metalon e esse vergalhão com espuma, e depois que vem a estrutura, os materiais de acabamento, né? Então, elas têm que se acostumar, elas fazem muitos ensaios para poder aguentar o peso da fantasia e poderem ter uma desenvoltura adequada. São bailarinas, né? Porque quem consegue abrir uma perna assim, são pessoas que têm um pouco trabalhado para isso. Então, elas engatam, elas têm que conseguir fazer esse engate aí da fantasia. Pode parar, e aí eu vou apresentar a última e acaba a minha apresentação. Então, como teve a Covid, não teve esse concurso nem em 2021, nem em 2022. Esse ano não teve, agora o ano que vem vai ter. Então, essa é a última candidata que em 2020 ganhou Rainha das Rainhas e ela é rainha até hoje. Ela está mais longeva que teve. Pode passar, Ivan, Henrique. Juliane Santos Moraes tem 19 anos e vai fazer vestibular para a enfermagem. A candidata usa a fantasia Eparrei Yansan de vermelho ou rosa, é filha de Oiá, uma orixá mulher da religião afro-brasileira. Senhora dos raios e das tempestades, possui a leveza, mas também muita força. O corpo e a cabeça fazem referências a orixá. O resplendor retrata a Senhora dos Raios com bravura e beleza. A criação é de André Chagas e Gabriel Carvalho, coreografia de Marcos Maciel, cabelo e maquiagem de Vitor Duvarlier. Vamos chamar. Vamos chamar. Agora ela vai fazer. Vamos chamar.
Uma coisa a ressaltar em 2020 é que os jurados estão de frente. Até então, os jurados ficavam de costas ficavam de frente para a plateia, a moça desfilava de costa para a plateia. Agora eles colocaram os jurados no meio do vão da plateia, então ela desfila já de frente para a plateia e para os jurados. Foi a primeira vez que foi feito isso. Então, olha, é uma estrutura tão bem montada que ela consegue subir, rodar, acende essas luzes e tudo. Pode parar, Henrique. Então, eu queria agradecer, era isso que eu tinha para mostrar. E depois a gente responde alguma pergunta de alguma coisa que ficou faltando aí na apresentação. Obrigada. Bem, é impressionante, Ésia. Isso lembra muito o teatro grego, né? É bom lembrar que Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, antes de dramaturgos, eles eram atores. Eles eram os protagonistas das suas peças. E o que chama atenção nesse trabalho dessas meninas é que elas têm corpos esculturais por causa do condicionamento que elas precisam ter para a apresentação nesse evento. E no teatro grego era a mesma coisa. Esses dramaturgos eles eram todos musculosos para suportar e aguentar os figurinos enormes que eles usavam. E só para a gente fazer esse paralelo que eu achei muito, muito interessante, Ésia. Que legal. Mas eu acho que eu ferrei com vocês, porque, na verdade, o primeiro que apresentaria era o Tiago, né? Mas tudo bem. Tiago, você me desculpa. O Tiago Bassani, que é o próximo a apresentar o trabalho, ele é artista visual, ele é professor do curso de artes visuais da UFPA, Universidade Federal do Pará. Ele foi professor do curso de artes visuais da Universidade Federal do Oeste da Bahia e coordenou o grupo de estudos Corpo-Matéria da mesma universidade. Ele é pesquisador do GRUPA, que é o Grupo de Pesquisa em Arte da Universidade Federal de Uberlândia, criou cenografias e figurinos em produções de diferentes linguagens, participou da PQ15 na seção dos estudantes, realizou exposições individuais e coletivas, se interessa pelos processos de criação em diferentes plataformas, como performance, cenografia, vídeo e desenho com a perspectiva para o corpo e suas ações possíveis no espaço. Seja bem-vindo, Tiago, é com você. Obrigado, Ivan, obrigado. É curioso ouvir você me apresentar, porque já parece um rastro assim de ligações de diversos espaços e diversos lugares por onde eu passei e os lugares onde eu guardo, de onde eu guardo muito amor e afeto, né? Bom, desculpe dizer isso, mas me tocou profundamente agora a sua apresentação, porque eu fui fazendo essa retomada do meu caminho para chegar aqui no Pará. Bom, queria dar boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa jornada. Não tem sido breve, é uma jornada de muito trabalho. Já antecipo e eu agradeço aos meus amigos do coletivo curatorial da Mostra dos Estudantes da PQ23, que são pessoas que têm trabalhado incansavelmente nos processos da Mostra Nacional e Internacional. Então, nós estamos trabalhando desde muito tempo para que a gente possa promover ações, né, artístico-educativas, nos processos de ensino-aprendizagem de artes, da cena, né, do figurino e da cenografia. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência muito importante que eu tive no oeste da Bahia. Trazer isso e rememorar isso, para mim, é muito importante, que advém desse trajeto, desses caminhos entre vários lugares, como o Ivan trouxe, né, por onde eu passei, mais especificamente de 2 municípios, que é Santo Antônio, né, a comunidade de Santo Antônio, que é município de Canápolis, e a Sudina, que é município de Santa Maria da Vitória, que é a cidade onde eu residi, a cidade onde a Universidade Federal do Oeste da Bahia está instaurada. Então, essa é uma experiência, e aí eu trago para vocês um encontro assim, de um processo criativo muito forte, muito íntegro, que tem a ver com as traquitanas,
de maneira muito elaborada e também muito generosa, eu diria, né? Se o Henrique puder colocar a apresentação, maravilhoso, muito obrigado. Eu denominei, com aderência ao tema dessa mesa, desse encontro, né, como Aparências e Traquitana nas Manifestações da Caritagem de Seu Limiro de Santo Antônio, Bahia, né? Aparências é um termo que eu emprestei do Seu Limiro com muito cuidado e com muito afeto e muito sensivelmente, porque é um termo muito importante. Ele é um nome que o Seu Limiro dá para o que ele faz. Então, eu trago isso já como nome e emprestando dele, porque quando a gente perguntou para ele, pergunta até hoje, né, o que ele faz, ele diz, abre aspas, eu faço umas aparências aí. Então, esse nome, esse termo, para mim, é muito maravilhoso e muito importante, né, porque ele abre-nos para entender o processo de criação do Seu Limiro. Já as traquitanas, elas são estratégias que o Seu Limiro lança a mão nesse processo criativo, que é um processo duradouro, é um processo que dura um ano todo, né, para criar todas as máscaras e os sistemas mecânicos que compõem essas máscaras e que levam elementos muito simples, porque o Seu Limiro ele reutiliza tubos, cordas, cordões, rodanas, rodinhas, o que ele encontra, né, no seu cotidiano, no cotidiano da sua comunidade, passa por um processo de transformação criativa e se transforma em elementos para potencializar essa manifestação que é a caritagem. Então, as traquitanas e esses modos de operar, né, com esses elementos, para mim, é maravilhoso e sensivelmente potente. O Seu Limiro, ele parte... Esse é o Seu Limiro. O Seu Limiro, ele é conhecido como Limiro, né? Mas o nome dele é Almir, mas todo mundo o conhece como Seu Limiro. Ele é o nome que ele adotou para a vida e que as pessoas o conhecem sempre. E nessa foto ele está em processo no seu ateliê, que é no seu galpão, né? Ele começa sempre, como eu disse, um ano antes a fazer, né? A caritagem, ela é uma manifestação popular ligada ao calendário religioso católico. Então, na Semana Santa, né, que antecede na sexta-feira, acontece um cortejo que é com a finalidade da malhação do Judas, como nós vemos espalhado pelo Brasil inteiro, né? Cada um com as suas particularidades. Mas esse cortejo, ele transporta de uma cidade a outra, né? Então ele liga uma comunidade a outra por essas estradas, como muito bem vê a foto, e ao final, nessa volta, né, o Judas é malhado, né? Então ele trata, eu entendo como um cortejo performativo, né? E não só disso, mas na potência da sua manifestação em si, né? É muito curioso porque, partindo das máscaras que o Seu Limiro cria, elas vão crescendo. Elas crescem ao ponto de tomar os corpos, né, dos brincantes e dos manifestantes ali, se expandindo para além dele, para além do rosto, né? É uma máscara corporificada, né? Também existem outros termos para utilizar, né? Mas esses são os termos que a gente encontrou ali no meio, e por isso eu os uso hoje, né? E aí ele cria essas novas aparências. São corpos do cortejo de manifestação, que é composto por muitas pessoas da comunidade. Essa aderência da comunidade, a participação comunitária é algo que eu gostaria muito de destacar, porque a caritagem ela só acontece pelo povo, instigado pelo Seu Limiro, porque ele é a figura principal, né? Ele organiza sistematicamente todos os acontecimentos dessa manifestação, então ele está como ponto central disso, né? E essas pessoas vestidas e mascaradas, elas, junto com os músicos, elas embalam esse cortejo, né? E o Judas é malhado no final, como se espera. Essa é uma foto que eu trago para vocês, de algumas pessoas muito importantes que compõem esse cortejo. Seu Limiro ao centro, junto com Judas, ao lado Lília Passos,
uma querida amiga, uma querida pesquisadora que descobriu em si esse corpo da manifestação e descobriu no seu limite interlocução muito forte com a arte. Então, para mim, é muito importante trazê-la aqui para falar sobre seu limiro e essa conexão que eles têm, né? Essa manifestação, ela converge de muitas misturas de energia, de fé, de força e de muitas questões, né? E tem um ponto principal que liga e são aplicados nela uma alegria em contraponto a essa violência da malhação do Judas, né? Então, é um misto muito grande dessas manifestações, né? Assim, desses desejos, né? Num artigo anterior que eu escrevi junto com minha amiga, professora também, Amana Terra, a gente pensou, a gente configurou um pensamento sobre os processos de agenciamento afetivo que o seu Limiro faz na sua comunidade, né? Então, ele move a comunidade, né, num processo de criação e faz a manifestação que une e que reúne muitas pessoas, né? Eu aprendi com cada uma dessas pessoas, com a Lília, com a dona Lila, sua mãe, com a Violeta, com a Luísa, com o Rony e Justino, os outros professores e muitos estudantes amigos que tiveram junto experienciar esse processo, que festejaram e caminharam junto desse cortejo, né? Eu trago os nomes de cada um para mostrar que essa gente, né, todas essas pessoas, têm uma ideia de processos afetivos de uma manifestação, né? Bom, aqui eu trago uma dessas invenções do seu Limiro nessa manifestação, que é um boi. Ele dá para perceber que ele é articulado, então ele é ligado por fios, ele é ligado por pedaços de madeira, né? Ele é pintado, ele também reaproveita elementos materiais, né, que ele encontra, como uma colcha, como madeiras que ele vai colhendo, né, na sua própria comunidade, vai juntando com arames e fios e vai amarrando para formar essas estruturas, até criar outras estruturas que são também de metalon, que são em colaboração transformadas para criar como essas, né? Isso tudo a gente vai ver num vídeo posterior que ele se movimenta, né, nos processos mecânicos. E para mim esse acontecimento desse movimento na manifestação transporta a manifestação para um lugar de movimentação do objeto cênico muito forte, né? Então, o que está no corpo e no rosto das pessoas ultrapassa esse limite acima do corpo e toma outras narrativas junto com esses elementos que ele constrói. Aí a gente vê alguns movimentos, né, dessa caveira saindo do caixão, e enfim. Aqui é só para mostrar que esse elemento, essa caixa embaixo que encaixa, essa caixa que encaixa nos ombros, ele sobe acima, e esse, por exemplo, ele é carregado de muitos outros elementos, tais como um totem, né? Parece um totem de elementos da natureza, de meio bicho. Então tem toda uma mistura mesmo, né? De cores, de elementos de referências que ele traz, e parte desses, não só as referências que são parte da sua realidade, do contexto onde ele se vive, mas existe um lado do imaginativo, do sonho, né, do lugar abstrato também, que propõe essas criações que vão para além da realidade, né? Essa é uma máscara corporal de 2018, quando eu pude fotografar. Essa também é uma outra. Todas elas são articuladas, elas viram, elas tomam outros corpos, elas fazem outros movimentos. Então, ao meio, na parte de baixo, onde vocês conseguem ver essa pintura amarela e preta, onde tem um rosto desenhado, é o lugar, essa é a pintura de uma primeira máscara que se incorpora no rosto da pessoa que carrega esse elemento sobre os ombros. Então, nós temos uma primeira máscara a partir dessa configuração, e daí nós temos, a partir dela, um outro corpo, né, que se projeta, né, que é esse corpo para além dessa pessoa que carrega e que tem, né? Então, nós temos muitas máscaras dentro desse mesmo elemento que ultrapassa esse corpo.
Aqui nós temos também outra máscara corporal com uma estrutura mecânica, que também dá para ver, né? Se a gente olhar com cuidado, as amarrações, aonde que ele vai para frente, para trás, aonde que vira, quais as duas figuras que estão, né, nesse movimento entre frente e trás, né? E aqui é uma das fotos do seu Limiro com as mãos, né, em processo. Ele trabalha principalmente o papel com a goma, né, que é a cola que é utilizada, e todos os moldes no canto esquerdo aqui das máscaras, né? Então, o processo do feitio das máscaras que incorporam tanto os elementos que tem em cima, né, no topo dessa máscara, desse elemento, né, dessa estrutura, dessa máscara corporal, até a parte de baixo que é pintado, ela incorpora. Ele faz também máscaras individuais, como vocês podem ver nessa aqui, para ser usado diretamente no rosto, que os brincantes estão junto ali no cortejo. Então, assim, essa máscara que no princípio está no rosto, ele vai criando outras estruturas a partir delas, e ele vai criando esses outros corpos, né? Então, o que me chamou muita atenção no processo Selimiro, que é um processo que ele criou. Então, quando eu cheguei e ele me mostrou toda a modelagem dessa imagem das máscaras, eu lembrei bastante do que eu tinha aprendido com a Elô Cardoso, né? Que o processo é muito similar, é muito parecido. A gente está em comunhão nos processos criativos, mesmo distanciados. E a gente pensa de maneira muito em comunhão mesmo, eu diria. Assim. Achei muito maravilhoso encontrá-lo, encontrar essa técnica de papel machê que eu havia aprendido na universidade, com um artista incrível, que o seu Limiro é, né? E ele promove tudo isso. Esse último slide é da exposição que nós fizemos na Galeria Canizares, e nós levamos uma série de máscaras. A gente pode ver na abertura, né, na primeira entrada, que elas estão ali, né, já logo nos olhando, junto com as outras estruturas corporais, né, que são as máscaras corporais que o seu Limiro faz nesses giros e nesses mecanismos que ele utiliza para dar a movimentação, né? E eu gostaria que o Henrique pudesse pôr o vídeo para a gente ter uma ideia de como se movimenta esses elementos que eu mostrei para vocês. Nós conseguimos ver, se a gente olhar com cuidado, as operações, né, de quem está com esse suporte, né, É isso, Henrique. Eu acho que aí o vídeo já vai para outro caminho, que é um vídeo de registro muito rápido, que eu fiz em meio a essa, tomado por esse sentimento de estar no meio dessa manifestação, e que me chama muito, e que quando fui convocado para fazer essa fala junto com meus amigos, lembrei muito dele sempre, né? Ele está sempre em mim, porque experienciei isso de maneira muito forte. Né? Claro que isso é apenas um deguste do que realmente é a festa da caretagem, e ela se desdobra de muitas maneiras, assim. Então, eu convido vocês um dia, se puderem, no período da Semana Santa, vamos todos para ver a caretagem do seu Limiro. Nós estamos trabalhando em poder registrar isso. E é isso. Obrigado por poder compartilhar isso com vocês. Obrigado, Thiago. É interessante porque a caretagem, um cortejo de caretas, né? E como você falou, elementos que ultrapassam o corpo. E eu fiquei pensando que as traquitanas no território da artesania, que é a mesma coisa que a gente viu no trabalho lá das rainhas, né?
E é interessante porque nos dois trabalhos que vocês apresentaram, a gente tem uma questão religiosa, né? De um lado, uma festa pagã, de outro, uma festa cristã, e trabalhos que vão, e você falou, além da realidade. Eu achei isso super bonito. Obrigado, Thiago. Obrigado. Bom, a gente tem agora, para finalizar as apresentações dos trabalhos, e depois a gente vai bater um papo com vocês. Preparem as perguntas. A gente recebe agora o Marcelo Girotti. Ele é cenógrafo, figurinista, iluminador, contra-regra e maquinista. Atualmente é doutorando na Universidade da Bahia e professor do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ele é mestre em artes cênicas pela ECA USP, graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie. É membro do grupo de pesquisa sobre tecnologias e hibridismos na cena e concluiu o curso livre do Espaço Cenográfico de São Paulo, lugar em que participou da equipe de criação do projeto Brazilian Birds, selecionado para participar da Cenofest, que é um evento que ocorreu como parte da Quadrienal de Praga em 2007. Desde então, ele participa regularmente desse evento, orientou obra audiovisual de cenografia selecionada para a mostra dos estudantes na PQ de 2019. Então, seja bem-vindo, querido, e a fala é sua, Marcelo. Obrigado, Ivan. Boa noite para todo mundo que está aqui. Já começar antecipando meus agradecimentos para todo o pessoal da produção da SP Escola de Teatro, pelo apoio, por estar aqui com a gente. E, de certo modo, talvez de forma inconsciente, hoje a gente acabou fazendo uma trajetória que ela vai do sagrado ao profano. Porque, como o Ivan bem disse, a gente teve duas apresentações aí muito vinculadas a essa questão do sagrado, da religiosidade. E eu levei a minha apresentação para um outro caminho, que é o caminho do profano, que é o caminho do teatro, da manifestação teatral, que é a minha área de formação principal. Como vocês puderam ver aí no currículo, a minha formação mais arraigada, digamos assim, é como técnico de palco, como maquinista e como contra-regra. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu tentei puxar pela minha memória quais foram as minhas vivências e as minhas experiências com mecanismos teatrais, com tractanas, no campo do teatro, da manifestação teatral, da cena teatral. E aí, acho que a gente pode colocar a apresentação, por favor, Henrique. Obrigado. E aí, quando eu tentei puxar pela memória essa questão das minhas vivências relacionadas a tractanas e mecanismos teatrais, a experiência mais remota que eu tive foi essa peça que se chamava Era Uma Vez um Rio, que era uma peça infantil dirigida pela Lavínia Panunzio. A cenografia era do Márcio Vinícius. Isso são os idos lá de 2007, 2006, quando eu ainda era aluno do espaço cenográfico. E talvez essa seja a memória mais longínqua que eu tenho de ter usado um mecanismo, uma tractana, para realizar uma cena teatral. Como eu disse, era uma peça infantil, bastante simples. Ontem a gente teve também a Paula de Paoli falando de algumas experiências nesse sentido. E aí, qual era a questão da tractana aqui? Era que a gente tinha videoprojeção em determinadas cenas espaçadas, cenas pontuais.
A gente não tinha a videoprojeção o tempo inteiro em cena. E aí, o que acontecia? Por limitações de verba e de orçamento, a gente usava um projetor multimídia, um projetor desses de sala de aula, de uso corrente. Não era exatamente um projetor específico para projeção em escala teatral. E aí, o que acontece quando você usa esses equipamentos de uso cotidiano? Você desloca ele para o uso teatral. A gente tinha que resolver algumas questões técnicas. Por exemplo, esse tipo de projetor que a gente usava, quando você desliga e liga ele necessariamente tinha que passar por aquela tela azul de inicializar o projetor. E aí a gente não podia ter isso acontecendo em plena cena, essa tela azul, essa projeção daquela tela azul, que acho que todo mundo que já mexeu num projetor multimídia conhece, essa tela azul de inicialização do projetor. E aí, qual foi a solução? A solução foi exatamente criar uma tractana, que era composta de materiais extremamente simples, materiais disponíveis a baixo custo, que era papelão, fio de nylon, fita adesiva, e em algumas situações, em alguns teatros, a gente usava aqueles pezinhos de pesca, porque com eles a gente conseguia controlar exatamente o contrapeso que a gente precisava para a tampinha de papelão do projetor abaixar quando eu precisasse e subir depois que já tivesse passado essa tela de inicialização azul do projetor. Tudo isso para eu conseguir entrar e sair com uma projeção de imagem, com uma projeção multimídia em cena. Então, aí, como eu disse, eu tive esse percurso pela minha memória de mecanismos cênicos, e aí foi uma ficha que me caiu preparando essa fala de hoje, que é exatamente a questão da memória das tractanas e do registro dessas tractanas. Porque, enfim, como vocês podem ver, eu não tenho uma foto dessa tractana específica. Eu tenho foto da cena da peça, eu tenho foto de detalhe do cenário, mas, enfim, eu comecei a me perguntar, isso talvez possa ficar aqui como uma provocação para as nossas discussões do final da noite de hoje, quais são essas formas de registro e de registrar, de documentar essa memória dessas tractanas e desses mecanismos cênicos. E aí, sempre que eu vou falar de tecnologia, de automação, eu gosto de começar com essa foto, que nada mais é do que o primeiro computador. Ele é considerado o primeiro computador criado lá em 1946, numa companhia americana. E eu gosto de mostrar essa foto só para a gente ter uma ideia do que era um computador no ano de 1946, gente. Era uma coisa que pesava 30 toneladas e que ocupava 180 metros quadrados de superfície construída. Então, essa foto ela dá uma noção para a gente de escala, inclusive dessa questão da trajetória histórica da tecnologia, e acho que essa questão da trajetória histórica tem muito a ver com a questão das tractanas. Acho que a gente teve ontem uma fala muito nesse sentido do Márcio Tadeu, na noite de ontem. Então, quer dizer, para a gente chegar nisso que a gente conhece hoje, a gente teve que passar por isso aqui, ou seja, por 180 metros quadrados e 30 toneladas. Então, quando a gente olha para isso hoje, para esse tipo de tecnologia, né, que é uma coisa que a gente está na mão hoje o tempo inteiro, que é celular, tablet, computador, etc., a gente precisa olhar para isso e lembrar daquela trajetória, de todo o processo de construção para se chegar nisso, né? Nesses dispositivos tecnológicos.
E aí, quando eu falo de tecnologia, quando eu falo de automação, eu preciso dar um passo anterior ao próprio termo da tecnologia e ir para a palavra técnica. E lembrar que técnica compreende o modo pelo qual se executa qualquer propósito. E aí esse parênteses é importante, artístico ou não. Certo? A gente precisa entender que técnica, ela pode ser uma técnica, por exemplo, uma técnica construtiva, uma técnica de construção em taipa de pilão, certo? Ou seja, uma técnica que não tem como propósito inicial o propósito artístico. Acho que essa é uma questão que a gente também precisa ter como ponto de partida quando a gente fala de traquitana, de automação, de mecanismos cênicos, certo? E aí, também eu queria tratar um pouco dessa palavra mídia, um pouco para dar conta de todos esses termos que apareceram aí para a gente já desde o final do século XX, começo do século XXI, que é o tal do teatro multimídia, cena hipermídia, e todas essas outras variantes que a gente tem por aí, né? Cenografia virtual, cenografia digital, enfim, se você olhar no programa de alguns espetáculos recentes, enfim, em guias de teatro, você vai encontrar descrições e resenhas que usam esses termos. E aí, quando eu trato desses termos, eu tenho que sempre lembrar que mídia vem do inglês média, que significa meio. Meio de comunicação social, jornal, revista, cinema. E aí eu copio aqui a definição do dicionário Aurélio da palavra mídia. Exatamente para a gente entender que teatro sempre foi meio. O Ivan já trouxe isso na noite de hoje, que é o teatro desde a Grécia, desde os primórdios da sua história, o teatro sempre foi meio. Então, quando eu estou empregando termos como teatro multimídia, cena multimídia, etc., na verdade, eu estou aí ressaltando uma coisa que já está implícito na questão do próprio teatro. E aí, para tratar de todas essas questões, eu selecionei um espetáculo que eu participei da equipe de criação, que para mim ele é assim um prato cheio para exemplificar e para estudar e para refletir sobre as traquitanas, os mecanismos cênicos e a relação disso com as questões de automação e de tecnologia. O espetáculo que eu escolhi para falar na noite de hoje foi o Anatomia do Fauno, que tinha direção do Marcelo Dávila e do Marcelo Deni. Marcelo Deni, que, aliás, nos deixou recentemente, aí durante a época da pandemia, e que a minha fala nessa noite de hoje não deixa de ser, de certa forma, uma homenagem pessoal e profissional ao Marcelo Deni, que era, sem dúvida, um grande artista. Essa peça ela foi uma realização do Laboratório de Práticas Performativas da USP, do Teatro da Pombagira, e ela ficou um tempo em cartaz como uma residência da SP Escola de Teatro. Aí aqui, por exemplo, eu coloquei a foto que acabou sendo a foto mais icônica, mais emblemática do espetáculo, que é uma cena em que a gente tinha um pedaço de carne, um boi cenográfico feito de fibra de vidro, da onde escorria ouro em pó. E o conceito da cena, o conceito artístico da cena, a mensagem que se almejava ao lançar a mão desse mecanismo cênico era exatamente essa imagem,
uma imagem criada e verbalizada pelo Marcelo Dene e pelo Marcelo Dávila, que era essa imagem da carne que se transformava em ouro, que se transformava em pó de ouro. E isso era a cena final do espetáculo. E esse mecanismo, ele era um mecanismo extremamente simples, gente, extremamente simples. Após vários testes, após vários ensaios, após tentar fazer o fechamento, o travamento desse mecanismo para o glitter, né, para esse pó dourado ficar armazenado lá até a cena final do espetáculo, a gente chegou a testar vários materiais, fechamento em algodão cru com cola, fechamento com diferentes papéis de parede e tudo mais, porque além de tudo tinha a questão que esse mecanismo ele era operado pelo próprio ator, por um dos atores, que era o próprio Marcelo Dávila, o próprio diretor do espetáculo. Então ele não podia ser um mecanismo de difícil ativamento, de difícil ativação. Ele tinha que ser uma coisa que rapidamente, na cena final do espetáculo, o ator chegava lá e acionava esse mecanismo, essa tractana. E no final das contas, a solução que funcionava mais, que a gente acabou aplicando mais, foi a boa e velha fita crepe, aquela fita de piso, de marcação de piso, porque ela acabava segurando mais. Tinham outras questões também aqui, técnicas e físicas. Acho que a questão da tractana tem sempre essas questões que são extremamente físicas, materiais, de natureza material, porque esse espetáculo, a gente tinha água em cenas anteriores a essa cena final. Então, invariavelmente, uma parte do mecanismo acabava molhando durante o espetáculo e o mecanismo precisava segurar até a cena final. Ele não podia disparar antes, acidentalmente, em cena. Enfim, só para vocês entenderem, trouxe aqui um mecanismo do final, e aí vou dar um panorama geral aqui de outros mecanismos que a gente tinha em cena nesse espetáculo. Uma outra cena também que ficou bem conhecida, bem emblemática, era a cena que a gente chamava internamente na equipe de cena do túnel do vento, que era exatamente isso. Existia um grande plástico que entrava em cena. Isso aqui está mais para frente, só um minuto. Existia um grande plástico que entrava em cena e que depois isso aqui era inflado aos olhos do público, às vistas do público. Ou seja, você tinha um mecanismo que era parte da própria cena sendo realizado às vistas do público. Certo? Aqui uma outra parte dessa cena, e aí de novo eu vou cair na questão da física e da relação com as tractanas, que era a questão do momento do fechamento desse plástico. Porque como esse plástico era inflado, os atores eles precisaram ter todo um trabalho de ator, um trabalho de atuação dos atores, que era um trabalho para dominar o fechamento desse plástico. Porque se os atores não fechassem esse plástico em cena, não tinha o que fazer. Assim, a tractana estava condenada à falha. Então, assim, sempre a gente acaba sempre retornando para essas questões que são extremamente físicas e que, para mim, acabam sempre sendo necessariamente fundamentadas no trabalho do ator. Certo? Aí trago aqui alguns outros mecanismos, por exemplo, esse carrinho aqui, que aí já era a primeira cena do espetáculo, que foi um carrinho que, do ponto de vista da cenotecnia, ele foi extremamente trabalhoso, assim, extremamente trabalhoso. Assim. Eu lembro que eu fiquei noites sem dormir por causa desse carrinho da primeira cena.
Primeiro porque a gente tinha os atores manipulando esse carrinho, então a gente tinha questões de segurança muito fortes, muito imperativas nesse caso. Porque qual era a questão da Tractana desse carrinho? Ele era um carrinho que começava em cena, e aí já vou dar um spoiler aqui, ele começava em cena com o Marcelo Dávila enterrado em cima desse carrinho com terra, com material real, que obviamente, depois de uma longa pesquisa de materiais, acabou não sendo terra. A gente acabou optando por materiais como musgo, como outros materiais que o ator conseguisse ficar ali enterrado durante alguns minutos, porque ele ficava enterrado durante a entrada do público, o que acabava sendo aí bem uns 20 minutos. Então, de novo, aí eu tenho a minha Tractana, o meu dispositivo cênico relacionado diretamente ao trabalho do ator. E depois, na cena seguinte, esse mesmo carrinho, ele era erguido pelos atores, e aí revelava a figura do ator, do Marcelo Dávila. E, além de tudo, optou-se por um conceito estético, por um conceito de natureza estética, mas que também tinha ali um significado para a história da peça, que era o piso desse carrinho era um espelho. E quando essa terra escorria do carrinho, revelava-se não só a figura do ator, mas também o seu reflexo num espelho. E aí a fixação disso, gente, o contato entre a rodinha do carrinho e o espelho, as questões de tractanas para esse espelho não rachar com o peso do Marcelo Dávila durante 20 minutos em cena, isso foram questões assim que me tiraram muitas noites de sono. E eu confesso que a solução disso acabou aparecendo numa andança minha pela Rua Florencio de Abreu, e que acabou sendo nada mais do que 4 suportes de televisão. Suportes de televisão dessas de LED, que a gente põe na parede hoje com suporte. Então, cada canto do espelho e cada rodinha era fixada num suporte de TV. E eu achei isso andando na Rua Florencio de Abreu. Eu tinha ido para o centro para comprar outras coisas do cenário, dessa produção e tudo mais. E aí eu passei na frente dessas lojas que tem na Rua Florencio de Abreu, que a loja tinha 55 mil tipos de suporte de TV. E aí eu entrei na loja e comecei a olhar todos os tipos de suporte, até que eu encontrei um que me atendesse enquanto mecanismo cênico. E aí aqui, algumas outras cenas da peça. Essa era uma cena que os atores manipulavam elásticos em cena. E aí aqui também tem essa questão das tractanas relacionadas ao figurino. Esses elásticos, num certo momento da cena, eles tinham que arrebentar na cena. Então, teve uma pesquisa aí do campo dos atores para entender qual era o ponto de costura desses elásticos que tinham que ser costurados diariamente para cada espetáculo, para o elástico conseguir romper e para o ator ter algum controle do momento que esse elástico ia se romper. Enfim, peguei aqui exemplos bem que trazem essa questão do trabalho do ator. Aqui a cena do plástico que era inflado em cena, eu já tratei disso de certa forma. Aqui essa era a cena do plástico inflável, da camisinha gigante, como internamente a equipe acabou apelidando carinhosamente a Tractana. E aqui a cena final da carne, que tem essa imagem muito forte, que acaba ficando muito impregnada na cabeça das pessoas que assistiram e nas fotos e tudo mais,
que é essa carne cenográfica da onde escorre pó de ouro. Aqui uma cena final do espetáculo também. Sim, porque a nossa tela de projeção no final do espetáculo, para a cena do agradecimento, ela se transformava numa porta que descia. Certo? Descia e depois subia, encobrindo os atores após os agradecimentos. A imagem final que o Marcelo Dene e o Marcelo Dávila queriam era exatamente essa aqui. Quase uma coisa como uma nave Star Wars. Eu lembro que a gente sempre tinha algumas brincadeiras, enfim, anedotas internas da equipe, que era essa questão dessa imagem dessa nave Star Wars da cena do final, que anunciava o final do espetáculo. E aí acho que a gente pode parar minha apresentação, por favor, porque eu acho que a gente podia seguir para a discussão, talvez um pouco tendo em mente, não sei, daí acho que já é uma proposta minha para o Ivan, que a gente podia talvez partir dessa questão que eu trago sobre essa relação entre as tractanas, entre os mecanismos cênicos e o trabalho do ator. Tá. Achei muito interessante. Vamos só tentar fazer um mapeamento do que a gente viu para a gente poder, então, ir nessa direção, querido. A Ésia e Tiago trazem essas festas, trazem festas religiosas, uma pagã, outra cristã. Você traz um evento teatral, mas que ele não deixa de ser uma celebração, né? Especialmente esse espetáculo, que era deslumbrante. Mas eu acho bacana também a gente pegar o exemplo da primeira peça que você trouxe lá, da videoprojeção e a tractana para tapar o projetor como papelão. Uma coisa tão simples e que resolve muitas coisas e que causa até deslumbramento. Você, Marcelo, falou em trajetória histórica e trouxe exemplos desse trabalho da anatomia do fauno, e esses exemplos todos de tractano para mostrar que esses efeitos incríveis, todos, vêm do território da artesania. E daí a gente faz a ponte com a apresentação, as duas apresentações que vieram anteriormente. O que podemos talvez afirmar que a tractana é sempre um recurso muito, muito simples e que vem, e é bacana também, você frisou isso, né? Da técnica, da física. Quer dizer, você precisa de conhecimentos muito profundos e são objetos daí que vêm da ciência, né? Quando você vai falar com a física para você resolver um problema, você já traz a ciência para o palco, e isso é muito legal. Mas eu acho que o mais bacana dessas apresentações, eu acho que a gente se assegura que nada foi inventado hoje. É impressionante. E eu queria voltar aos gregos, só para a gente daí abrir aí para a conversa. Eles já faziam tudo que a gente faz. Eu já dei um exemplo, mas eu acho que a similaridade mais próxima que a gente pode ter dos gregos é com Hollywood de hoje. O teatro grego se assemelha muito a Hollywood hoje, e é louco pensar nisso, né? Eu falei lá que os dramaturgos eram atores e que trabalhavam para conseguir segurar os suntuosos figurinos, malhando e tendo corpos esculturais. Eles não podiam sair na rua, porque eles eram devorados, eles eram amados pelas pessoas. Eles eram vistos como semideuses. Eurípides, Sócrates, eles não saíam à rua, exatamente como o Brad Pitt não pode sair na rua hoje. Então, eu só queria trazer isso, assim, que às vezes a gente busca... e é bacana também quando você traz o exemplo desse computador imenso, de não sei quantos milhões de quilos, quando essa tua ida até a Florencio de Abreu, e é mais ou menos o mesmo périplo eu esqueci o nome dele, Tiago, do seu Liniro. Então, eu acho que a gente está em territórios muito próximos e falando das mesmas coisas. Quer dizer, eu falei um monte de bobagem, mas é para a gente também trazer aqui um direcionamento para as coisas.
Vocês, Ésia, qual o tempo de ensaio com a estrutura em média? A Telu me pergunta. Então, elas vão ensaiando conforme a estrutura vai ficando pronta, né? Então, faz lá a estrutura de ferro, reveste, coloca o apoio, né, da costa, que ela apoia no centro da costa, na altura da cintura atrás, em cima do quadril, e aqui no ombro, né, para poder suportar aquele peso todo. Então, elas ensaiam a coreografia sem a estrutura, depois elas colocam a estrutura. Isso vai depender muito, porque tem clube que tem dinheiro e que banca isso, aí ele consegue ter um tempo maior. Tem figurinistas que já fizeram essa construção toda em pouquíssimo tempo. E aí a menina tem pouco tempo para ensaiar, na verdade, tipo, uma semana. Tem figurinista que diz que já fez uma roupa dessa, uma fantasia dessa, em uma semana. Então, a menina... Mas é bacana, eu acho, a gente pensar, Ésia, que também isso é resultado, obviamente, de um trabalho contínuo, né? Esses figurinistas e mesmo essas performers, eu acho que a gente pode chamar, não sei, tem uma preparação que é contínua, né? Quer dizer, mesmo que esse figurino seja feito em uma semana e tal, se esse condicionamento físico, se essas equipes não estiverem ali alinhadas, nada acontece, na verdade, né? Mas, na verdade, não é só o físico, né? Ela tem que estar ligada, que ela tem uma adrenalina, porque é uma plateia assistindo e gritando, porque claro. Né? Gritando, ela tem 2 minutos para fazer tudo aquilo, mexer, movimentar, ligar, desligar, colocar no lugar. Ela tem que suportar aquele peso. Eu li um trabalho de uma moça, Rosana, que ela diz que começou a ter dor na costa, dor na cabeça, então ela mordia a língua para esquecer a dor e pensar no desenvolvimento da fantasia. Então, o corpo dela... E depois ela se incorporou no personagem, que ela já esquecia até da dor dela. Então, é uma coisa assim de um tempo, realmente. Então, pelo menos uns 2 meses, Telume, mas tem doidices que acontecem. Arrumou um dinheiro, faz, em uma semana pronta, tá lá, vai. Mas é interessante também pensar, eu queria ouvir do Thiago e do Marcelo, eu fiquei muito com essa tua ida, Marcelo, a Floresta de Abreu, né? Tipo, eu preciso de uma iluminação, encontrar alguma coisa. E Thiago, esse trabalho desse senhor, como que você imagina, ou se você tem notícias também, de como isso é realizado? É uma preparação que dura o ano todo? É um trabalho que se reformula a cada ano? Enfim, se vocês puderem trazer isso, é bacana. Vai, Marcelo, você. Não, para mim, eu tenho sempre essa questão de quando eu estou atrás da solução de uma coisa, eu tenho que ir para a rua e pesquisar, olhar assim, porque se eu tivesse feito uma pesquisa de suportes de TV no Google, que eu tivesse baixado 55 fotos de suportes de TV, talvez eu não tivesse encontrado a solução. Por mais das facilidades assumidas que a internet traz para a gente hoje. E claro que aí no período... Deu uma congelada para mim. Sim. Da pandemia, Mas é muito essa questão da... Arrasou. Eu acho que isso também faz a ponte com a Ésia, meio que deu uma puxãozinha de orelha minha, que ela falou, não é só o físico, Ivan, tem... E eu acho que talvez seja esse entre que você está falando, né? E, de novo, eu trago para a artesania, ou seja, não adianta você se preparar, ou no caso, Ésia, só fisicamente, porque não é só do físico que você vai precisar. Ou, Marcelo, você ir para o Google e baixar 50... Não é só disso que se trata. Você precisa da fisicalidade, eu acho, né? Sim. É isso, Thiago? E tem uma questão do tempo que eu queria falar com a Ésia, que ao mesmo tempo, Ésia, 2 minutos é uma eternidade. Se você pensar para o tempo teatral. Os 2 minutos da minha vida, que acontecem, né? Você tem coisas que no teatro que você tem cenários que podem mudar em 40 segundos, em 20 segundos.
2 minutos, num certo ponto de vista, é uma Eternidade. uma vida eternidade. inteira. É 2 Exatamente. minutos da minha vida inteira. E daí, Thiago? Agora puxando um pouco ainda sobre o tempo, assim, e voltando à sua pergunta, Ivan, esse tempo, nesse caso do processo de criação do seu libido, ele é um tempo espaçado, ele é um tempo estendido. É um processo de criação que dura ano, então, assim, é para o ano. Então, quando acontece a manifestação do ano vigente, ele já começa a preparar do próximo ano. Por quê? Porque o trabalho dele também é um trabalho de coleta, é um trabalho de busca dos recursos que a comunidade e as pessoas que compõem a comunidade disponibilizam. Então, ele não tem a possibilidade e também nem recursos para lançar a mão de uma loja e comprar tudo que ele precisa. Claro. Então, esses materiais, eles são conseguidos, e o que é mais incrível, e que isso é construído a partir desses encontros. Então, essa busca, né, essa saída em busca, esses encontros do que ele acha de materialidade pode ser utilizado nessas traquitanas, ele demanda um tempo. E o que vai ser realizado como matéria final para esse cortejo, ele faz parte desse processo. Então, para mim, isso é muito maravilhoso, muito importante, assim, de pensar esse tempo estendido e longo de uma manifestação que dura da madrugada de sexta-feira para o almoço do sábado, né? Que eles se reúnem de madrugada, acontece o cortejo pela manhã e acontece a festa final com a malhação do Judas na hora do almoço no sábado. Então, ele é um trabalho de um ano que, se a gente colocar em comparação, também é muito pouco, tal qual é os 2 minutos disso, né? Esse preparo de muito tempo, de materialidade e tudo mais, que vai se perfazer nesse tempo. A Telu me colocou uma questão, que está até aqui no chat, que eu gostaria de trazer rapidamente, Ivan, que é essa, que se essas figuras do rosto e a figura da cabeça eram inspirando das memórias dos mascarados. Aí, Telume, são muitas memórias amalgamadas, isso que é mais incrível, porque assim, o seu Limir, ele está em relação com tudo ali, com todo mundo, ele é uma pessoa muito próxima de todos, então ele vai à venda, ele vai aos amigos, ele recorre às pessoas que possuem alguns recursos, né, que o ajudam, inclusive, no festejo, e essas memórias, elas são incorporadas no seu fazer. Então, parte do trabalho dessas memórias que são dele é amalgamada à memória coletiva. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui uma questão também, que é a recusa, por exemplo, por parte de uma fé religiosa por essa manifestação na comunidade, né, porque não faz parte do calendário daquela e da fé daquela pessoa. Esse ranço, esse azedo, ele é incorporado e ele é brincado, ele é provocado. Então, no cortejo, claro, não deu para ver muito, mas esses mascarados, eles incorporam corpos com varinhas que vão lá, sabe, atiçar a pessoa que está incomodada com aquela manifestação. Então, essa máscara, ela é uma máscara de muitas memórias, é isso que eu gostaria de dizer, que é uma invenção da cabeça do seu Limiro, claro, porque ele é o criador disso tudo, mas ela é uma memória amalgamada das relações todas que ele tece com as pessoas e com o meio onde ele vive, com a natureza e por aí vai, né? E acho legal também, então, que você traz a questão da performatividade, né? Que eu acho que também tá super presente lá no Fauno, e está super presente também nas Rainhas das Rainhas, né? Então, eu acho que talvez o elo que vocês trazem aí é isso, o artista se colocando também como ser social, e são, no caso da Rainha das Rainhas do seu Limiro, provavelmente essas atividades pertencem até ao calendário oficial desses lugares, né? Porque se espera e no caso do Fauno, Marcelo, eu me lembro do medo que a gente teve de estrear essa peça. Eu não sei se você lembra disso. Cara, a gente estava num prédio público da Secretaria de Estado, eu cheguei a falar um monte com o Dani sobre, assim, tipo, tem certeza mesmo? É isso? Chegou um momento até que a gente se reuniu para falar, a gente pode? Eu falei, óbvio que pode, fazer o que vocês quiserem, enfim. Mas tinha esse lugar do risco, né, Marcelo? Será que eu consigo ter uma temática que ela é muito, muito pesada, muito visceral, né? Que daí eu acho que tem a ver com o núcleo de trabalho que vocês tinham, com aquele grupo e com aquela residência. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Na verdade, é mais um comentário, mas fiquem à vontade de
sobrepor. Bom, vai lá, Marcelo. Não, só uma questão, acho que a Paula colocou aqui também, essa questão dos registros das tractanas, né, das memórias das tractanas. Sim. O Anatomia do Fauno, gente, eu só tenho tudo assim bonitinho porque eu congelei frame do vídeo na íntegra. Vocês repararam que as fotos estão todas deslocadas na apresentação para esconder a barrinha do Windows, assim, a gente consegue registro na raça, congelando o vídeo quadro a quadro. Muito legal. Só que eu lembrei disso, porque eu tinha lido o comentário da Paula aqui. Tá. A gente tem a Tainá também, ela pergunta, o trabalho do seu Limiro me lembrou o trabalho feito em São Caetano, de Odivelas, no Nordeste paraense, em papel machê também, com os cabeçudos e máscaras no Carnaval do Boi de Máscaras. Quer comentar alguma coisa sobre ou, Thiago? A Tainá ela está me convidando, na real. A Tainá ela é uma pessoa muito querida, é me orientando aqui da UFPA, então ela traz... Que bom que ela traz isso, porque ela dá margem para eu viajar por esse estado imenso que é o Pará e descobrir as interlocuções que tem sobre essas caretas, sobre essas produções, né, que estão ligadas a essas manifestações. Então, basicamente é isso. Então, a Tainá comigo já está convidada para conhecer, e eu quero conhecer, que ela me mostre. Que lindo. Eu acho que você também tocou, então, num ponto bacana, Marcelo. Eu vejo que o trabalho da Ésia, eu acho que está bem registrado, né, Ésia? Desde o início, lá nos anos 40, quando surge e tal. Eu acho muito importante essa preocupação histórica, que esses trabalhos virem pesquisa, que eles... Então, Marcelo, fica a dica para você não deixar só no frame, não, cara. Escrever sobre isso e deixar o registro disso, porque é muito poderoso, eu acho, que essas manifestações que a gente está tocando agora, sabe? E aí, Ivan, queria comentar, assim, apesar de eu ter mostrado bastante vídeo, é porque a TV Liberal, ela filma tudo, grava tudo, e a gente acha isso no YouTube e no G1, mas tem pouca coisa que a gente consegue pela internet, não tem nada publicado, tem um trabalho de uma moça de licenciatura, e nada mais, assim. Então, é preciso publicar. Você viu os desenhos, são ricos, né? Apresentei 2 desenhos. Então, os próprios figurinistas não registram. Eu acho que abro aqui um chamado a eles. Por favor, registrem o trabalho de vocês, publiquem o trabalho de vocês. É uma atividade tradicional aqui, e que pode vir a se perder, porque antigamente os clubes pagavam as fantasias, cobriam esse valor. Hoje, 4 clubes, dos 17 que estão trabalhando hoje com esse evento, apenas 4 dão o dinheiro para que a fantasia, que é cara, ela custa de R$25 mil para cima. Não é barata. Quanto mais bonita, mais ela tem a chance de ganhar, né? Então, os clubes não estão financiando isso. Então, acho que alguma coisa precisa ser feita, ou pelo governo local, alguma coisa para ajudar essas pessoas. Hoje, praticamente, o figurinista está bancando a fantasia, né? Quando o clube não banca, o figurinista quer, porque quer fazer, ele arruma lá. Existem pesquisas na universidade de dissertação, de tese, sobre esse trabalho, Ésia? Não encontrei, sim, eu procurei, mas não encontrei. Eu acho que tem muito pouco. Eles mesmos, os próprios autores, não guardam, né, a maioria do seu trabalho, é uma dificuldade para a gente achar imagens. E mesmo registrar como é que isso se move, como é que liga aquilo, como é que aquilo gira, que tipo de solução foi dada a traquitana, e que eu acho que essa traquitana que hoje é mecânica, um dia vai se tornar, provavelmente, uma automação. Eu acho que não. Não sei, pode ser. Eu acho que não, porque a gente não está falando que... A gente está indo lá nos gregos, porque eu tenho a impressão que os figurinos do teatro grego eram mais ou menos parecidos com essas traquitanas todas das rainhas.
deviam ser super suntuosos, esses caras deviam ser deslumbrantes, e a gente sempre vai e volta, porque o teatro esses eventos, eles são fenômenos, né? Não tem como explicar por que a gente se arrepia, por que a gente chora, por que a gente se emociona quando a gente vê você mostrando os seus vídeos. Eu falo, cara, mas que mulheres malucas, o que está acontecendo ali? É deslumbrante, de fato. Mas eu acho que é deslumbrante porque, e por isso que eu queria bater sempre deixar aí a automação de lado e ficar nesse território que eu acho que ele é muito sagrado. E, por fim, Ézia, já que você falou de os figurinos e tal, vamos pedir para o pessoal pesquisar. Muitos estudantes dessas áreas estarão vendo esse vídeo que se interessem por esses temas, né? Sim. Eu acho importante a gente registrar esse trabalho. A gente tem muito pouco material de figurino registrado no Brasil, a gente tem uma produção muito grande, mas a gente tem muito pouco material publicado, né? Ô, Marcelo, eu já estou esperando, então, um trabalho aí de pós-doc, sei lá, falando dessa pesquisa. E, Tiago, eu imagino que você também esteja registrando aí, né, o seu Limiro, para a gente conhecer melhor essas coisas. Sim, não só eu, como meus amigos professores, né, como Violeta, Luísa, Manã. Então, a gente está registrando isso para ter isso, né, como história, memória dessa ação. Que eu tenho a impressão, Tiago, acho que a gente não falou sobre isso, mas que deve também vir anterior ao seu Limiro, isso deve vir de outros lugares, alguma festa de África ou de Portugal. Você tem notícias disso, não? Nessa comunidade específica, não temos notícia disso. O seu Limiro hoje tem 82 anos, né? Então, assim, ele tá há muito tempo fazendo isso, e essa motivação inicial, pelo que a gente sabe oralmente dele, parte dele, né? Agora, dessa referência, de onde bebe essa referência, de onde ele viu, a gente é incerto, porque as gerações anteriores, ele diz que não traz isso como um fazer, né? Então, meio... Parece-nos, a princípio, nesse momento das pesquisas que estão sendo realizadas, que parte dele, né? Então, isso nos deixou muito curioso, né? Essa individualização desse processo lá, sabendo que isso toma corpo em outras pesquisas, tem referências em outros lugares, né? Advém esses modos de fazer, né? Então, quando eu olhei, por exemplo, o processo de criação da máscara, partiu o papel machê com a base de argila, foi tal como eu fiz com o Elô, né? Que traz lá da Itália um processo que ela apresentou. Então, tipo, quando eu vi isso, eu fiquei muito impressionado, porque advém de um outro conhecimento, de outro território, fazendo a mesma coisa. Então, isso foi um dado, assim, que me chamou muita atenção. Perfeito. Eu não sei se tem alguém controlando o nosso tempo, eu não sei quanto tempo durará esse nosso encontro, né? Então, estava combinado quanto tempo, gente? Era até às 21, né? A gente tem, então, 21h11, Então, talvez a gente devesse ver se tem mais alguma pergunta aí no chat, é o momento que vocês têm para fazer, e daí eu acho que a gente podia, então, indo para as considerações finais, assim. E eu aproveito para deixar esse apelo. Eu acho que aqui a gente tem 3 trabalhos muito incríveis. Provavelmente esse vídeo vai ser visto por alunos, pesquisadores e tal, que a gente vai em direção a esses trabalhos, porque, como a Ézia falou, realmente não existem muitas pesquisas com esses temas, né? Bom, não veio nenhuma pergunta. Gente, fiquem à vontade, vocês aqui, esse espaço é de vocês, obviamente, vocês são as grandes estrelas da noite, então vamos embora. Quer que eu comece? Então, eu queria agradecer a participação, né, a oportunidade de estar aqui falando desse tema. Eu pensei nisso porque eu acho que é uma diferença, né? Quando se fala só em cenografia, mas o figurino também faz parte dessa cenografia, e ele pode estar com a cenografia incorporada nele, como é o caso
do Rainha das Rainhas, que é como se elas carregassem um cenário atrás delas dentro do tema da fantasia que elas estão usando, né? E tem tudo a ver, eu pensei nisso, e como aqui é absolutamente diferente. O Carnaval de Copacabana, as fantasias entravam, desfilavam, saíam, não se tinha essa elaboração toda, de virar de cabeça para baixo, virar um relógio, é só aqui, é uma coisa muito rara. Eu posso fazer um adendo? Pode. Porque foi interessante, a gente veio na linha do tempo e você foi pontuando, né? Olha, aqui tem muita roupa, começa lá, tem muita roupa, vai diminuindo a roupa. E eu percebo que a traquitana, ela entra recentemente, lá nos anos 2000. Sim, então, eu achei isso super incrível, porque há uma evolução que é de tempo, que é de maravilhamento, né? Assim, olha o que eu posso fazer com isso. E elas... Não parece que elas levam não só o cenário, mas o teatro inteiro, né? Como evento público para apresentação. Achei isso deslumbrante, assim, deslumbrante. As moças são super orgulhosas de serem a representante do clube, de serem uma rainha das rainhas, né? Uma candidata à rainha. É uma coisa, uma loucura, assim, coletiva com elas, né? E é muito interessante isso, porque elas têm que dar conta do recado com a leveza, com a graça, com a beleza, e que iniciou assim, e que hoje não é mais, né? Hoje, você vê um desfile sem os efeitos, parece que não tem graça. Não tem graça, é verdade. Está indo por esse caminho, está indo por esse caminho cada vez mais. Mas que é uma tradição que pode se perder por conta de que o figurinista que se banque, né? Então, mas tem uma coisa bonita também, tem uma coisa bonita, é só para a gente pensar, é que ele ganha essa espetacularização quando ele sai das salas, né? Quando ele sai do palácio, de algum lugar, e vai para a rua, porque a impressão que eu tenho é que é na rua que é realizado, né? Não, é num hangar centro de convenções agora. Bom, de qualquer forma... Mas é cheio de gente. Num ambiente né? Muito grande, num evento, né? É bonito isso. É lindo. Então, mais uma vez, obrigada, e foi muito bacana o nosso encontro. Eba. Bom, eu agradeço muito a participação. Para mim é muito caro e muito importante trazer de novo esse processo com o seu Limiro, registrar no vídeo institucional, né, num colóquio, né, com pessoas tão importantes participando por aqui. E essa interlocução, essa conversa traz ramificações, né? Então, tá vendo? A gente vai encontrando diálogos, parecências, coisas próximas juntos, enfim. E dialogar com meus amigos Ésia e o Marcelo foi muito importante para também conhecer, né, o trabalho do Marcelo, ver qual é a perspectiva da Ésia. É um prazer estar com você, Ivan. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam por aqui e agradecer também, de novo, a equipe curatorial que tem trabalhado incansavelmente, novamente. Aliás, eu tinha até perguntado para a equipe, para Telume. Telume, qual é o nome da diretoria? Porque eu queria fazer... Olha, a associação é presidida por... não sei o quê, porque eu acho que é isso, Thiago. É muito bonito o que está acontecendo, é uma força que foi se juntando e, cara, a gente pode muita coisa. E agora que a gente descobriu aqui a internet, o YouTube, o Zoom, cara, o Pará é ali na esquina, a Praça Roosevelt é na outra quadra, entendeu? Então, acho que a gente pode fazer muito mais essas coisas a partir de agora e juntar mesmo forças. Obrigado, Thiago. Eu queria aproveitar e agradecer exatamente essa oportunidade de diálogo, de colocar em diálogo coisas geograficamente tão distantes e que aqui no diálogo a gente acabou encontrando tantos pontos de confluência para essas manifestações artísticas. Queria deixar meu agradecimento para todo o núcleo curatorial da Mostra dos Estudantes, para a Associação Grafias da Cena, e um agradecimento especial para o Henrique, para a produção da SP Escola de Teatro, por todo o apoio, por todo o suporte que eles nos dão aqui nessas questões tecnológicas de transmissão online e tudo mais. Lindo, meninos, menina. Então, a gente encerra agora, agradece demais esse encontro
acho que é bacana. Eu só queria, ratificar mesmo que a gente está no âmbito da Mostra de Estudantes da PQ 2023. Esse trabalho é realizado pela Associação Grafias da Cena Brasil, que foi criado voluntariamente pela equipe que compõe o Corpo Brasileiro, que organiza, produz e realiza a curadoria para a participação do país na Quadrienal de Praga. Quando a gente começou a trabalhar, parecia tão longe 2023, e agora já é amanhã, né? Então, obrigado, gente. Beijos. Obrigada, Evan. Obrigada, menina. Tchau. Até já.